Louvado seja o Senhor. Nessa noite vamos dar início a uma série de 3 ou 4 encontros, 4 encontros, sobre esse tema maior, restaurando o fervor missionário. Se você já esteve participando da igreja, não só dessa, como de qualquer outra no Brasil, você deve ter participado de uma igreja na época de 80, 90, onde tivemos um grande avanço das missões, grande chamamento missionário para pastores, para obreiros, e grande envolvimento das igrejas, grandes conferências missionárias, e eu tenho até um certo ponto saudade daquela época. Só que este assunto parece que tem talvez caído de moda no meio da crentaiada. Esse assunto talvez tenha perdido seu interesse, porque de lá para cá surgiram já tinha, mas o avanço da teologia da libertação, o avanço da teologia da prosperidade, o avanço da igreja em célula, muito bom, e nós temos os nossos grupos de GE na nossa igreja, porém, alguns movimentos acabaram tendo uma visão muito mais interna do que externa. A igreja de lá para cá vem tendo um certo crescimento, mas cada um cuidando do seu umbigo. Vamos trabalhar e vamos evangelizar para que a gente tenha uma igreja maior, com maior número de membros, para que fique mais bonito aí na estatística, para que isso apareça. Olha como a igreja é boa, é grande, mas não faz missões. Olha como nós somos fortes. Se você conhecer um pouco a parte administrativa da igreja, você vai em reunião de presbitério, o povo quer saber quanto que a igreja arrecada. Se está crescendo o número de dízimos, porque a igreja é uma bênção. Então é um outro nível de crescimento também. Então está crescendo em número, está crescendo em arrecadação, pronto, olha que igreja abençoada. E o que ela faz com a sua arrecadação e o que ela tem pregado para o seu grandioso número de membros. E a gente viu que então essa questão de missões transculturais, a palavra não está ali, mas eu quero dizer isso usando aquela imagem do globo. Uma mensagem que vai além do nosso mundinho pequeno, do nosso gueto, do nosso bairro, além da nossa igreja local, além da nossa vizinhança. Alguns podem estar pensando que o mundo mudou, e realmente o mundo mudou. O que não mudou são os propósitos de Deus. Alguns podem estar pensando, pastor, mas falar de missões transculturais, e eu ouvi um vídeo fazendo as minhas andanças, procurando alguns vídeos, vi um vídeo do pastor Júlio Zabatiero, muito querido da nossa igreja, professor gabaritado do seminário nosso, quando tinha em Londrina, da nossa igreja, mas ele deu aula no seminário da Luterana, lá em Londrina, livros escritos de teologia bíblica, e ele falando a respeito de missão transcultural, também falando das culturas, se é transcultural, transpostar, mudar a cultura, entrar numa outra cultura, que não necessariamente seja um outro país, pode ser um bairro diferente. Porque as grandes cidades hoje têm muitas culturas dentro da própria cidade. Nós temos muitos. Então, é uma visão verdadeira de voltar para nós mesmos. É o pensamento repolho de ser, e não rosa de exalar. Eu sempre gosto da comparação do repolho e da rosa. A rosa abre para exalar o seu cheiro, e o repolho se fecha. E quanto mais se fecha, a tendência dele é apodrecer. A rosa, mesmo depois que ela seca, ela não tem, o cheiro não é azedo,
contrário do repolho. Então, esta visão da igreja que se fecha não é bíblica. Muito pelo contrário, a igreja que está aberta para ir às nações. O texto principal, e bem que não poderia ser outro, que vai estar conosco em todas as nossas palavras, nos 4 encontros, está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Não tem como ser diferente, mas ele só vai ser o tema geral. Não vai ser o tema que eu vou estar trabalhando ele todos os 4 domingos. Ele é só um verso tema. Então eu vou ler esse e depois vou ler outro também, que é o de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20. Ou só o 19, perdão. Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, o texto começa na primeira linha: fazei discípulos de todas as nações. E ainda o verbo ir, no imperativo ide, ir, não é ficar. Então, esta é uma visão que é bíblica e não pode ser perdida no longo dos tempos. Eu acredito que as metodologias vão mudar, mas não a necessidade de estar lá. Diz um autor antigo sobre missões, Oswald Smith: a obra mais importante da Igreja de Jesus Cristo é a evangelização dos povos, línguas e nações. A obra mais importante da igreja. A obra mais importante que Cristo fez por nós foi morrer na cruz para nos salvar. E a obra mais importante nossa como igreja é pegar essa mensagem, as boas novas do Evangelho, e levar para todos. Para todos. Isso se aplica por algumas razões. Deus sempre cumpriu sua obra com todos os povos. Sempre. Deus sempre teve uma visão globalizada do planeta, das nações. É uma palavra comum que nós vamos ver aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Deus se agrada de todas as pessoas, de todas as raças, línguas. Deus ama a todos, mesmo aquele que não o ama. Deus ama aquele que não o devolve o amor. Deus é onipresente. Para que um Deus onipresente se ele só quer alguns em alguns lugares? Não, ele quer a todos, por toda a terra. Deus ama toda a sua criatura, todos os seus filhos e filhas, espalhados no planeta. Deus sempre contou, enfim, com o seu povo, com seus escolhidos, com a sua igreja, para participar desta obra de evangelização por todo o mundo. Para que este propósito de Deus se cumpra, Ele chama a sua igreja. Sendo assim, hoje nós vamos nos ater ao estudo do Velho Testamento, nas Escrituras, como Deus cumpriu o seu propósito e por que devemos nos envolver no propósito de Deus de restaurar e evangelizar este mundo caído e perdido, os povos, as nações, ao mesmo tempo em que pensamos em nossa igreja local. Quero aqui trazer mais uma frase que diz: a missão local é a missão, e a missão transcultural deve ser feitas simultaneamente. Um texto que nós não vamos nos aprofundar, porque é do Novo Testamento, eu vou me ater mais ao Velho hoje. Pregar o Evangelho, a começar em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra.
Este é o texto clássico que nos orienta a fazer o evangelho simultaneamente, tanto aqui como lá. E lendo o livro do Oswald Smith, Clamor do Mundo, ele fala uma coisa muito interessante. Muitos podem pensar, mas vai ter alguém que leve esse evangelho lá longe. Sempre tem. Vamos evangelizar os nossos aqui. Tem tanto serviço do Paulista, tem tanto serviço nesse Brasilzão, tem tanto serviço no estado de São Paulo, tem tanto serviço aqui mesmo. Vamos nos alimentar aqui mesmo, ou vamos continuar o trabalho da igreja. O pastor, o seu conselho, pensando em alimentar as suas próprias ovelhas. E aí Oswald Smith contesta essa ideia pensando em... Pensa Jesus no monte, no momento da multiplicação dos pães e peixes, colocam todos eles em fileiras assim. Talvez, vamos imaginar Jesus, a multiplicação dos pães, nesse formato aqui de igreja, todo mundo sentado nos banquinhos. E aí os discípulos começam a servir os pães e os peixes, e começam a alimentar os primeiros das filas, que estão nas primeiras filas. Começa aqui, da irmã na frente. Aí vem o segundo discípulo, e com o seu cesto, e começa a alimentar o da segunda fila. Aí vem o terceiro discípulo, em vez de alimentar o da terceira fila, não, volta para o primeiro, porque nós temos que alimentar muito bem esses. E eles têm que ser bem alimentados e bem cuidados, e continua servindo. E aqueles que estão no final da fila, aqueles que estão mais para o fundo, falam, mas nós não vamos ser servidos? Não, é porque eu tenho que servir bem esses aqui. Tenho que alimentar as minhas ovelhas que estão aqui, na minha proximidade. Que seria dos outros, né? Não, vamos alimentar os nossos, que estão mais perto de mim. Jesus não alimentou só os seus 12 discípulos. Ele estava discipulando, ensinando os seus 12, e saiu a evangelizar. Atravessou o mar da Galileia, foi em outras cidades, dizendo, eu cuido de vocês, mas olha como eu vou até os outros. Pensou e pregou, até mesmo, vamos pensar transculturalmente, pensando em contra os preconceitos, falando da parábola do bom samaritano, que é como um time oponente ao judeu. É um judeu às avessas, um judeu de péssima qualidade, por raciocínio deles. Mas Jesus falou, não, nós vamos trabalhar com eles também. Eles não serão excluídos da graça de Deus. E assim Jesus ensina os seus discípulos, distribui a missão. Nós não podemos nos apequenar apenas no nosso arraial presbiteriano. Hoje a IPI do Brasil tem, no Brasil todo, aproximadamente 3 pastores para cada igreja, somando o Brasil inteiro. Aí você fala assim, pô, mas onde eles estão? Aqui em Tupi só tem uma Zine. Está sobrando 2 por aí. Tem igrejas maiores com 4, 5, 6, 7. E tem cidades que tem um pastor para 5 igrejas, 6 igrejas. Principalmente no nosso Nordeste, no Goiás, Minas. Lá no Sul, onde está tendo uma frente de evangelização missionária da nossa igreja. Poucos pastores e muitas igrejas. Sul e Nordeste. E o Centro-Norte ali, Goiás, Norte Minas, né? O Sul de Minas também já tem uma grande extensão, com muitos pastores, muitas igrejas também. Não pensemos só no nosso arraial. Precisamos pensar em Jerusalém, mas simultaneamente na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Mas esse pensamento é pensamento dos teólogos da missão, pensamento do pastor Leandro, é pensamento de quem?
pensamento bíblico. Tanto o texto que nós estamos usando como tema geral, né, sobre toda a terra, como também texto, Evangelho de Lucas 24, 44, 46. E disse-lhe: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, a obra salvadora de Cristo já tinha seus desígnios desde a antiguidade. São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. A lei de Moisés já é um escrito preparatório para a vinda do Filho. Todos os sacrifícios, o cordeiro imolado, não é à toa que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase se refere ao cordeiro lá instituído no sacerdócio, no sacrifício mosaico. A história de Moisés já está apontando para Cristo. É uma seta que aponta para o Calvário. Então o Velho Testamento já está fazendo missão. O Velho Testamento já está apontando para Cristo e está dizendo para todas as nações, povos e tribos. No Gênesis, nós temos o início de tudo, não só da Bíblia, mas de toda a nossa teologia. O livro de Gênesis, capítulo 3, 14, nos dá a origem de tudo. Então, na Bíblia, no Velho Testamento, já nos diz sobre a evangelização e o seu projeto de evangelização para todas as nações. 3,14 que diz: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rejeitarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. 14:15. Satanás se colocou já como adversário, e Deus promete esmagar-lhe a cabeça através de Cristo. Já está aí descrito o adversário e o nosso Salvador, o nosso oponente e aquele que nos libertará. Já está aí o porquê que Deus já está projetando libertar o povo. Adão e Eva pecou, mas Deus falou: já tem uma promessa de vitória sobre a serpente. E nós estamos aqui para continuar esperando já a segunda volta de Cristo, que levará o seu povo. Mais à frente, no capítulo 12, temos o nosso maravilhoso personagem Abraão. Vamos dar uma passeada na sua Bíblia do Antigo Testamento, tá? Aquele que só lê novo, hoje nós vamos tirar poeira. A promessa de Deus a Abraão, capítulo 12, verso 3, que diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo para nós que aqueles que não estiver dentro do projeto que Deus estipulou através de Abraão, através de Moisés, através de Cristo, não terão a bênção de Deus. Mas todos que adentrarem para esta promessa, então serão abençoados. E da onde sairá este povo? De todas as famílias da terra.
uma promessa para toda a terra. Não é só para aqueles que estiverem perto, não é só para Jerusalém, não é só para Israel, mas para toda a terra. Deus tem uma promessa não universalista, mas universal. Universalista diz que todos se salvarão, mas universal de que de toda a terra, universalmente, Deus tem escolhido um povo para si e abençoará este povo, de todas as famílias, todos os clãs, todos os povos, todas as etnias. Deus tem bênção de libertação do pecado. E nós, como igreja, devemos levar esta palavra de bênção. Eu tenho uma bênção para todas as nações. E agora nós temos que levar essa notícia para todas as nações. Como que vai chegar essa bênção lá? Como? Irmãos, desde a criação, Deus amou Adão e Eva, e Deus, por obra, tem nos amado, nos criado e nos amado. E apesar do pecado, Ele não nos rejeitou. Ele tem nos atraído. Deus nos criou e nos amou e quer nos restaurar desde o princípio, desde a criação. A evangelização faz parte deste plano original de Deus de restauração do homem caído. Desde Adão, desde Abraão, passando por toda lei mosaica, todos os profetas, chegando no ápice em Cristo. Cristo não é o início da salvação. Cristo não é o fim da salvação. Cristo não é a salvação isolada, o evangelista isolado. Cristo é o ápice da história da salvação, que começou lá no início. Veio sendo projetado, anunciada. Não é à toa que Isaías já dá aquela declaração maravilhosa, tanto do nascimento quanto do sacrifício. O servo sofredor, né? Em ti não havia formosura, padeceu, né? Calado. Os profetas já estavam anunciando Cristo. E Cristo vem, nasce, prega, morre, ressuscita. Nos envia agora a continuar o projeto da salvação. Jesus não é o início e nem o fim do projeto de salvação. Ele é o ápice. Ele é o ponto principal. Mas ele não é nem o começo nem o fim. O fim está agora nas nossas mãos. E o fim será quando Ele voltar. Ele fará de novo o fim com Ele. Mas não período bíblico. Ele novamente virá fazer a colheita. Aí sim será o fim. Se você está aqui é porque Deus desejou isso em seu coração. E você aqui não está em Jerusalém. Você está em Tupi Paulista, Estado de São Paulo, Brasil, bem longe do Oriente Médio. Você faz parte dos confins da terra. Se nós estamos hoje ouvindo e falando da graça e do poder de Deus, é porque alguém já se importou a levar este evangelho aos confins da terra. E você não pode deixar que isso pare. Você faz parte dos confins da terra. Não que aqui é o fim do mundo, né? Quase, né, Sônia? É longe, né, Sônia? Quase que é o fim do mundo. Mas não, é mais para perto de Cuiabá, lá, mais longe. Você faz parte dos confins da terra. E por que agora achar que nós somos, então, a nova Jerusalém terrena, de que nós vamos continuar entre nós, sendo que alguém já olhou para nós com um olhar distante. A evangelização e a missão nos livros
proféticos, históricos, perdão, está errado aqui no meu resumo, nos livros históricos, em Josué, em Samuel. Josué fala no capítulo 4, 23 e 24, porque todas as nações e povos te conhecerão. Né? Na travessia do Mar Vermelho, depois posteriormente o Rio Jordão, essa história será contada para todas as nações. O mundo saberá, todas as nações saberão que tu és Senhor. Tu és o libertador do povo da escravidão do Egito. Todo mundo, sempre essa expressão, todo mundo, todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Na história de Davi e Golias, 1 Samuel 17, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus sobre Israel. Irmãos, se toda a terra saberá, então toda a terra precisa saber. Toda a terra. Se nós ainda tivermos um pensamento pessimista, reducionista, de achar que a terra naquele tempo era reduzida ali ao Oriente Médio, eles sabiam que alguma coisa existia mais. E sempre os territórios foram sendo expandidos, conquistados, através das guerras e conquistas. E saíram um povo ali do Oriente Médio, subiu para a Europa, subiu para o leste europeu, veio para o Egito. Não era pouca coisa. Mas querendo ou não, tanto a Europa quanto o norte da África, aqui o Egito, a Síria, à direita de Israel, do mapa, né? Grécia, ao norte também, isso já eram os pagãos, já era além de Jerusalém, além da sua Judeia, além da Samaria, e já eram os confins da terra. Não é à toa que Paulo já sonhava com a Espanha, acabou morrendo em Roma. Isso é muito longe de Jerusalém, muito longe. E pensar que naquela época não tinha avião, né? E nem trem de alta velocidade. Irmãos, essa é a promessa e uma necessidade. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Mateus 24, 14. Se Deus tem prometido levar este evangelho, esta palavra que salvou o povo e tirou do Egito, e esse povo vai conhecer, essa história vai ser conhecida por toda a terra. O Deus que levantou Davi e vencer Golias, toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Deus é de Israel, mas toda a terra saberá. Mas quando isso vai acontecer? Diz a palavra do evangelista Mateus: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É preciso pregar esse evangelho a todas as nações, senão o fim não virá. Aí você pode dizer até de brincadeira: então, pastor, então não vou pregar não quero que acabe. Então vou ficar quietinho aqui, não quero que acabe não, quero ficar todo mundo quietinho aqui. Uns falam assim: não casei. Os que casaram falam: ainda não tive filho, né? Os que já tiveram filho: ainda não tive neto. Então, todo mundo pensando só, de novo, no seu umbigo. Não, nós temos que pensar em pregar o evangelho a toda criatura, por toda terra. Como eu falei no início, se discute os meios de comunicação e evangelização para as nações. Hoje, muita tecnologia. Mas um detalhe eu digo: discípulos não se faz pela internet. Não se prega o evangelho, não se tira as dúvidas somente pela internet. Não se faz uma igreja virtual. Não se tem comunhão virtual. Não se tem empatia virtualmente.
Não se ensina a Bíblia virtualmente como você conhece a escola dominical. O que você presencia e já viveu na escola dominical, teria como fazer isso virtualmente? De maneira nenhuma. A internet, ela vem nos ajudar em algumas coisas, mas nunca vai substituir o discipulado. Nunca vai substituir o culto comunitário como vocês estão aqui hoje. A internet não vai substituir o abraço com quem chora. Não vai ter jeito. Sempre vai precisar que alguém pessoalmente esteja junto do aflito, do incrédulo, do doente, do necessitado. A internet tem suas vantagens, mas ela não cumpre toda a obra missionária. É mais um raciocínio do mundo isolacionista, egoísta. Eu no meu cantinho e o mundo que se exploda. Tem ainda evangelização nos textos dos Salmos. E aqui tem um texto que o Felipe leu no culto, na abertura do culto. Salmo de número 67. Salmo de número 67. Se você deixou marcado aí, né? Não sabia que eu ia ler ele de novo. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a sua salvação. Louvem-te, ó povos, ó Deus, louvem-te, ó povos todos. Verso 5: louvem-te, os povos, ó Deus, louvem-te, os povos todos. Verso 7: abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Como isso acontecerá? Como isso acontecerá? Todos os povos o temerão. Também Salmo 96, Salmo 2. Salmo 2: pede-me e te darei as nações por herança. Em todo o Velho Testamento, Deus está de olho em toda a sua criação e em todos os seus filhos e filhas. Pensar numa história tão longa, né? Tão longa. Os teólogos e matemáticos da Bíblia diz que não a arqueologia, a historiografia, que diz que o mundo tem bilhões e bilhões de anos, mas biblicamente, se a gente for fazer uma leitura assim, bem fechadinha na Bíblia, não chega a 7.000, é 6.000 e poucos, 6.000 anos, né? De Jesus para cá, 2 mais 4 para o Velho Testamento, 6.000 e poucos anos. Se a gente esquecer os milhões da ciência e ficar só com esse, que já é muito, há 6.000 anos atrás, Deus sonhou comigo e com você. Há mais de 6.000 anos atrás. Deus amou a mim e a você. Deus tem sonhado com as nações. Irmãos, e nós temos que continuar essa obra. Esse projeto é de Deus, não é meu, não é da missão, não é da igreja, não é dos teólogos, não é dos estudiosos sobre missões, mas é porque Deus sonha com todos os seus, esparramados neste mundo. Para terminar, Deus te ama desde a criação do mundo e desde o dia que você nasceu, e quer te restaurar a sua criação como um todo, e restaurar a sua criatura, os seus filhos e filhas. Deus é um Deus de amor e de restauração. Deus criou Adão e
colocou Adão nessa liberdade de poder pecar, e Deus falou, não, eu quero pecar. Então falou, meu filho, vá, faz o que você quiser. Deus pecou, mas Deus falou assim, eu deixei a liberdade, tu caiu no buraco, mas eu te amo tanto que eu não vou deixar você aí, eu quero te restaurar, Adão. Eu quero te restaurar, Leandro, seu pecador miserável, sem vergonha. Vem cá, eu tenho um projeto. E este mundo, tem muita gente que ainda está no buraco. E nós temos que ajudar a sair. Louvo-te, ó povo todos, louvo-te os povos todos. Como isso acontecerá? Deus tem uma proposta de nos chamar para participar dessa pregação, deste evangelho de amor, de cura e de restauração. Deus nos chama a fazer parte. Mesmo você que acredita tanto na internet nos nossos dias como um instrumento de pregação. E eu te pergunto, quantos vídeos então você já fez? Quanta palavra de Deus você já compartilhou? Já que você crê tanto na internet dos seus dias. Eu te pergunto. Você está usando a sua internet para proclamar o evangelho? Ou a internet para você é só para o seu trabalho, é só para as fofocas, só para as notícias, só para consumir, ou se é para produzir, ou para interagir com o evangelho? Infelizmente, são poucos. A gente vê nas mídias sociais, eu assisto bastante sermão, bastante vídeo, alguns inteiros, outros picados. Essa semana, sobre um pastor pregando sobre o Velho Testamento, uma conferência da editora Vida Nova, pregando sobre Velho Testamento e missão. Algumas informações aqui trouxe de lá. E a gente vê que as visualizações de sermões não passa dos mais top, 200 mil, 100 mil, os top. Você não vê sermão de 1 milhão. É muito raro. Alguns aí do Cláudio Duarte, na qual são trechos pequenos que só tem piada. Porque o sermão do Cláudio Duarte de 1 hora já não tem 1 milhão também. Eu creio na internet para muita coisa boa, mas ela não vai cumprir esse papel de evangelizar o mundo. Porque o crente assiste um sermão de 1 hora, esse daqui eu assisti da conferência Vida Nova, de um pastor americano, e tinha um outro traduzindo. Eu detesto sermão traduzido. Mas fazer o quê? 1h15 de sermão. E eu lá. Quanto crente tem esse tempo? Se dedica a isso? Agora você vai pensar que o ímpio, que nem quer ouvir a palavra de Deus, vai ouvir um sermão de 1h10 ainda pela internet? Onde você está com a cabeça que o ímpio vai assistir isso? Como você vai evangelizar o ímpio compartilhando um vídeo desse? Não vai. Ela não quer te ouvir falar de Jesus nem 10 minutos. Nós temos que levar o evangelho. Não é compartilhando vídeo. Faça uma pergunta, compartilhe algum vídeo de sermão aqui dos nossos. Vê lá quantos crentes assistiu e quantos compartilharam. Irmãos, a evangelização é coração com coração. É amor para quem tem para dar, para quem precisa receber. É levar o amor de Cristo com paixão. É pessoalmente. Não dá para negligenciar. A internet vai nos ajudar com algumas informações, pesquisas, livros, baixar, mandar e-mail. Tudo isso nos ajuda. Agora, pregar o evangelho, ainda não inventou outro método, a não ser o discipulado, a pregação, a comunhão, estar junto, a oração, a intercessão.
Hoje é dia de celebrarmos a salvação, porque se estamos falando de salvação a ser levada, é porque a salvação chegou até nós. Hoje é dia de celebrar a salvação de Cristo em nós, e de nos colocarmos na posição agora de levar essa salvação para outros, fazer parte dessa missão de Deus, onde for e como for. A missão se faz aqui, irmãos. Eu, como pastor dessa nossa igreja, me preocupo que nós precisamos fazer muito mais missão nessa cidade. Deus tem nos dado uma oportunidade como nos GES, como dos 4 últimos anos não tivemos. Deus tem feito algo nos nossos GES nesse ano de 2019, que nos 4 anos anteriores nós pouquíssimo experimentamos. Certo, irmãos? Amém? Agora eu te pergunto, Deus está te usando para esse momento que Deus quer nos despertar? Dia a dia, Deus vai acrescentando os que iam sendo salvos. Ou você vai ficar quieto e esperar o salvo chegar. A gente leva, convida, traz, fala. É o agir da igreja. E no agir da igreja, Deus vai acrescentando os salvos. Irmãos, nós precisamos ter métodos, trabalhos, atividades de evangelização. Aqui em Tupi Paulista. Mas como igreja nós precisamos pensar na Judeia e na Samaria. Falo aqui para os nossos irmãos do conselho. Eu tenho um sonho no meu coração, ir lá conhecer a Caiuá. É uma missão com os índios aqui no Mato Grosso do Sul, não é longe de nós, que é uma parceria da IPI com a IPB. As duas igrejas têm parte na diretoria. Está lá. Vamos lá um dia fazer uma visita e ver o projeto missionário com os indígenas. Vamos aqui na Samaria vizinha. Irmãos, conselho, fica uma sugestão. Vamos ligar lá, fala com os nossos irmãos de lá. É pertinho de Dourados, não é? É na cidade de Dourados. O Haroldo pode nos ajudar nesse contato. Irmãos, faz parte da nossa igreja. Missão Caiuá. Vamos conhecer, compartilhar lá, fazer as doações, etc. E eu creio que uma viagem dessa nos encherá o coração de alegria e o despertar para as nações. Transcultural, uma cultura diferente da nossa. Aqui do lado. Ali, missão lá com a MIAF, com os nossos missionários. Mandei um e-mail para eles pedindo novas informações. Tenho a cartinha, mas eu pedi para ele um vídeo, algum material. Estou aguardando para os próximos. Eu vou trazer novas informações sobre a família Nunes, né? Irmãos, esta é a palavra de Deus, para que nós tenhamos a salvação de Cristo, e que essa salvação seja levada para todas as nações, a começar de Tupi, a se expandir pelo oeste paulista, estado de São Paulo e Brasil, e por toda a terra. Baixe sua cabeça, vamos orar.